Vamos fazer a nossa leitura no livro de Daniel, profeta Daniel. Daniel capítulo 6. O livro é maior, mas a música não é desse tamanho. Não consegue ler, né? Daniel capítulo 6. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre estes 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Esses presidentes, tinham que dar conta para esses 3 príncipes, para que o rei não sofresse nenhum dano. Então, esse mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e dos 120 presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então, esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme esse mandamento: qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou essa escritura e edito. Bom, quem era Daniel? Daniel era um jovem que foi cativo de Israel, de Jerusalém para a Babilônia. Lá era ele e mais 3, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que tinha o nome de Belsazar. E eles foram, Daniel separou-se, ele e esses 3 foram separados. Não comiam do que era oferecido aos deuses do rei da Babilônia, e não bebiam também. Eles comiam somente legumes e verduras e frutas e tomavam só água. E Deus se agradou disso, deles terem se separado. Não se apartaram da lei, nem um tiquinho. Toda a lei ele seguia, ele e os outros 3. Esses outros 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, são aqueles que o rei mandou jogar na fornalha, porque não quiseram se prostrar, se ajoelhar diante da estátua do rei. E Deus foi lá e os tirou, sem ao menos ficar cheio de fumaça neles. Enquanto os guardas que os jogaram lá dentro morreram queimados, só com o vapor. E esse Daniel, ele foi passando vários reis. Ele ficou, acho que 3 ou 4 reis, e ele era o administrador, ele era o braço direito do rei, sempre em todos os reinos. E não se achava nada contra ele, de tão temente a Deus que ele era. Era uma pessoa honesta, sincera, e uma pessoa principalmente de oração. Daniel, de manhã, ele orava, ele se virava para o lado da cidade de Jerusalém,
e orava a Deus, assim como Salomão falou na oração, e Deus disse que ia ser assim, que quando alguém fosse cativo e se arrependesse e se virasse para a cidade e orasse, Deus ia ouvir. Daniel fazia isso 3 vezes por dia, de manhã, ao almoço e à tardinha. Fazia isso, sempre. E esses homens, esses, no mínimo 122 homens, procurando acabar com Daniel por inveja de não serem tão bons quanto ele, inventaram isso, porque Daniel não parava de orar, era o costume dele. Inventaram isso, que só podia fazer petição ao rei. Se não fizesse isso, serão jogados à cova dos leões. Daniel ficou sabendo disso, logo assim que assinaram que ele era o braço direito do rei. Pois dali ele já saiu e foi orar. Então esses homens, foram lá e falaram para o rei: aquele Daniel está fazendo petição a Deus, ao Deus dele, e não está fazendo para o senhor. Aí ele foi lá e falou com Daniel: olha, Daniel, você não podia ter feito isso. Ele falou assim: não se preocupa não, rei, meu Deus pode me livrar disso. Não, fica aí que eu vou procurar um jeito de te livrar disso. E o rei passou o dia inteiro tentando encontrar um meio de livrar Daniel da cova dos leões, mas não tinha, porque o rei não podia, nem ele mesmo, revogar as leis dele. Então eles foram lá, pegaram Daniel, jogaram na cova dos leões ao anoitecer, fecharam a boca da cova, lacraram, colocaram os símbolos dos anéis, e o rei foi para a casa dele, voltou para o palácio, e lá vieram servir a ele. Todo dia na janta tinha aquele banquete, tinha gente dançando e cantando, e o rei naquele dia falou: não quero ninguém dançando, não quero ninguém, não vou comer, não vou beber, não quero, me deixe sozinho. O rei fez jejum por Daniel, e ele falou para Daniel: Daniel, que o seu Deus te livre dos leões. E foi para casa, foi lá para o palácio fazer jejum. E eu não creio que ele passou uma noite inteira sem falar com o Deus de Daniel, porque se ele aprendeu a jejuar, foi com Daniel, e ele via Daniel fazendo tudo aquilo. E o que nós aprendemos com isso? O que nós vamos fazer? Todos nós sabemos o valor que a oração tem, e agora aprendemos mais com Daniel. Mas nós temos inimigo da oração, nossos próprios inimigos da oração, que são cansaço físico, o sono, a preguiça, dificuldade de ficar concentrado numa coisa só, né? Os sons que vêm e nos atrapalham, as tarefas que a gente tem no cotidiano, a falta de fé no que Deus pode fazer. Não é fácil reservar um tempo para orar, mas é preciso fazer isso. Esse texto de Daniel mostrou que ele era um homem acostumado à oração, e por causa dessa sua comunhão com Deus, ele tinha uma vida íntegra. E a fim de ser derrotado, eles fizeram isso. É uma artimanha até que Satanás usou, né, contra Daniel, para falar assim: para de orar. Ele ia ter que parar de orar, mas Daniel sabia que a oração é fonte de vigor espiritual dos filhos de Deus. Se o inimigo destruir a nossa vida de oração, ele não precisa fazer mais nada. É só ele fazer a gente parar de orar. Se você não ora no começo
começo da sua manhã ou antes de você ir dormir, o seu dia não vai bem. Não tem como. Se você não orar, o dia não vai bem. Mas, evangelista, o que é oração? Que oração que eu tenho que fazer? É a sua conversa com Deus. Começa agradecendo. Começa, Senhor, muito obrigado porque eu acordei. Muito obrigado porque eu estou enxergando. Não posso pedir? Pode pedir. Mas não vai pedindo sempre a mesma coisa. Deus te ouve e Ele não esquece. Você não precisa estar pedindo para Ele o dia inteiro a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Você tem que entregar, pedir e descansar. Não ficar ansioso com isso. Por que devemos orar mais e sempre mais? A oração nos faz pessoas melhores. Em Daniel havia um espírito excelente, aqui no versículo 3, ele se distinguiu dos príncipes e presidentes porque nele havia um espírito excelente. O nosso espírito se refina com o contato com o Espírito Santo. Eles se comunicam. Em Romanos 8,16 é escrito assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 8,26 diz: o Espírito Santo auxilia o nosso espírito em oração. Nós não oramos sozinhos, porque nós não sabemos fazer isso. Essa comunhão da nossa alma com a luz molda o nosso caráter. Daniel era de uma vida linda. A oração e vida santa são uma coisa só. A ausência de uma significa a ausência da outra também. Não tem como você ter uma vida santa, você ser santificado sem uma vida de oração. Isso é uma frase que um teólogo usou. Tem um outro que se chama John Bunyan que falou assim: a oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado o seduzirá a parar de orar. É sempre isso. Por que o pecado? Preguiça. É pecado. Preguiça de orar. Tem hora que dá mesmo. Um outro que chama Isaac Watts, ele falou assim na igreja dele: abandone o quarto secreto e sua vida entrará em declínio, porque Jesus nos ensina a orar em secreto. Você não precisa ficar orando na praça para todo mundo ver que você está sofrendo, que você está passando isso, está passando aquilo, ou a sua vitória. Ora em secreto. E se a gente não ora mais, não fala mais só nós mesmos com Deus, a nossa vida vai indo por água abaixo. Martinho Lutero dizia: quem ora bem, vive bem. Aí, nessa hora que eu peguei essas frases desses homens de Deus, veio no meu coração que o nosso caráter seja mudado pela constância das nossas orações e não por fatores externos. A oração nos faz pessoas melhores e nos faz confiar mais em Deus. No versículo 10, diz aqui: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, no seu quarto, as janelas abertas davam para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Como eu disse, ele acabou de ver o rei assinar aquilo, ele foi para casa e foi orar. Ele confiava em Deus. Os reinos passam, pensava ele, mas o Senhor é eterno. Quem ora mais, confia mais em Deus. Não confiamos em estranhos, mas em amigos. Não é assim? Não vou sair contando minha vida para uma pessoa estranha. Eu conto alguma coisa que eu passo para um amigo.
E não há melhor amigo do que Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo, disse assim: eu sei em quem tenho crido. Porque à medida que oramos mais, a nossa fé também aumenta. Hoje em dia, a gente procura muito auxílio da ciência, né? Dos médicos em tudo. Para tudo, a gente faz isso. E está com dor na perna, vai no médico. Está com dor nas costas, vai no médico. Está com dor nos rins, vai no médico. Por que com Deus a gente não é assim também? Estou alegre, eu vou orar. Eu estou triste, eu vou orar. Eu estou feliz, eu vou orar, agradecendo a Deus pela felicidade. Mas muitas pessoas só se lembram de orar na hora da sua tristeza, na hora do seu aperto, e quando estão bem, não se lembram que Deus está ali. Aí tem em Mateus, no capítulo 11, do 28 ao 30, Jesus nos convida a ir a Ele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é para eu ir na irmã Geralda que ela vai me aliviar, não é para eu ir no Gabriel que ele vai me aliviar. Eu posso compartilhar com o Gabriel, com a irmã Geralda, com a Kátia, com a Fabiana, eu posso compartilhar, mas primeiro eu vou contar para o meu melhor amigo. Pai, está acontecendo assim, assim, eu não estou aguentando mais. Pai, muito obrigado, eu consegui. Glória a Ti, eu consegui. Depois eu vou dividir com os amigos daqui da terra. Tem um senhor chamado George Stuart. Ele disse assim: o tempo gasto de joelhos em oração fará mais para remediar as dores do coração e a tensão nervosa de qualquer outra coisa. É melhor você orar mais e tomar menos calmante. É melhor você orar mais e não precisar tomar remédio de ansiedade. É melhor você orar mais e tomar menos remédio da pressão. Porque você colocando tudo ali nas mãos de Deus, você não fica ansioso, você não fica tenso, vai tudo ficar melhor. E terceiro, a oração atrai o poder de Deus. Então, a nossa oração nos faz pessoas melhores, nos faz confiar mais no Senhor e atrai o poder de Deus. Daniel, por causa dessa vida de oração que ele tinha, está lá na cova dos leões e o perigo de morte, né? E ele não podia fazer nada, mas ele já tinha feito, ele já tinha orado. Às vezes, igual o povo dele lá, aqueles, no mínimo 122 homens pensaram, fez tudo aquilo em vão. Subia lá 3 vezes por dia, todo dia em vão. Quero ver quem vai tirar ele dali agora. Como é que ele vai ficar livre daquilo ali agora? Em algum tempo, tem hora que Deus parece que não ouve a oração da gente. Tem um louvor que fala que é como se fossem nuvens ocultando o sol, né? Fazendo o dia ficar tão escuro quanto a noite. Mas Ele está ali. Ou então a gente acha que Deus está demorando muito para agir. Mas na nossa limitação, a gente esquece o tanto que Deus é poderoso. É o Todo-Poderoso, é o Onipotente, é o Onipresente. E que na sua soberania, na sua sabedoria, Ele vai agir quando for da vontade dEle, na hora dEle, porque nada é impossível para Ele. O que para o rei de Daniel era uma possibilidade, para Daniel era uma realidade. Tem tanto simbolismo entre esses leões citados por Daniel e o nosso adversário que ruge como um leão procurando alguém para tragar, como o apóstolo Pedro disse. E Deus ainda fecha a boca desses leões. Jesus é o mais valente.
Os anjos ainda estão em ação. O nosso pecado é que impede que Deus opere mais milagres e maravilhas na nossa vida. A oração é uma porta aberta para a ação de Deus. Ainda que a gente, com dificuldade, com luta, com fraqueza, sem fazer essas orações mirabolantes que a gente ouve por aí, essas orações de 20, 30 minutos, que a gente ouve as pessoas falando aquelas palavras bonitas e tal, não precisa disso. Oração é uma conversa sua com Deus. Você está exercitando a sua fé. Que nós possamos estar nos identificando com nosso Senhor Jesus, que preferia a oração dele sozinho do que aquelas multidões. Muitas vezes Jesus saiu para ficar sozinho para poder orar. Só ele e o Pai. A gente vai desligar o rádio, vai desligar o computador, vai desligar a TV, o celular, vamos entrar no nosso quarto secreto com Deus e conversar com Deus. Não precisa de ficar procurando palavras, porque o Espírito Santo vai entregar direitinho para Deus. Do jeito que você está lá, o Espírito Santo sabe muito bem como entregar a Deus. É Ele que traduz as nossas orações para Deus. Amém? Deus seja glorificado e que isso possa ficar mesmo nos nossos corações.